é melhor pro Brasil? Lula ou Bolsonaro? Quem é melhor pro Brasil? Essa escolha é muito difícil. Ju, você tá trabalhando no Estadão? A verdade é que estou. Nossa, Sou o editorialista, aquele que não se identifica. que não aparece, exatamente. Agora a pergunta, quem é melhor pro Brasil? Lula, Bolsonaro ou Soraya Tronic, um imposto... Aliás, essa foi uma outra coisa. Pediram pra, se você souber, tiver a par do assunto e tal, comentar sobre a proposta da Soraya, um imposto só Tronic, se isso tem Eu confesso que aplicabilidade. eu não vi, né? Assim, não fui lá estudar. Mas agregar impostos é uma coisa legal. Agregar todos num só não faz nenhum sentido, porque são setores diferentes. Você acha que faz sentido que o banco, que o sistema financeiro esteja sob o mesmo imposto que o setor produtivo? Claro que não, porque o banco tem que ser taxado mais. O banco, hoje existe uma coisa que chama contribuição social sobre lucro líquido, que o banco paga uma alíquota maior, porque o banco tem uma contribuição social sobre lucro líquido maior. Inclusive, em períodos de pandemia, que o banco lucrou mais, ele tem que pagar mais. Se for um imposto único, a gente não pode fazer uma coisa chamada política discricionária, que é inclusive usar a tributação não só para recolher, mas para fazer política pública. Um setor que é muito intensivo no uso de combustível de origem fóssil ou utiliza muito energia, esse setor tem que ser sobretaxado para abrir espaço para um setor que é intensivo em energia solar, por exemplo. A Uhum. tributação tem esse papel, esse manejo de desenvolver, de sobretaxar um setor que é ambientalmente degradante no uso do manejo do solo. Tem que pensar um pouco, assim, a tributação tem que servir para várias coisas, não só para arrecadar dinheiro para o cofre público. Não, pensar, Ju, para, pô. Eu acho que é aquilo. Se a Soraya pôde decorar a rede de motéis dela, porque ela decorou a casa dela, por que ela não pode pensar um imposto único? Um imposto só pra tudo. Tudo. Mano, Imagina, gente. é um negócio, cara. Nossa, é um. Eu gostava muito que quando ela era perguntada sobre isso, ela falava o mesmo papinho de simplificar a tributação, tornar ela transparente, progressiva, tipo, é a mesma ladainha. Nossa, eu tenho saudades de quando o José Serra era o nosso maior problema, Ju. Eu tenho muita saudade dessa época, quando a nossa oposição era o José A gente Serra. era feliz e não sabia. Nossa, a gente não sabia mesmo, né? É, Não sabia. é impressionante. Nossa, pelo amor de Deus. Ó, Espero que a gente não diga a frase saudade de quando o Bolsonaro era nosso nossa, pelo oponente. amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Saudade quando tinha oponente. Não, então, por isso que é um negócio que eu fico batendo aqui na live o tempo inteiro, é muito fundamental. A gente vai eleger o Lula, caralho, a gente vai botar o Lula na presidência, mas não vai ser suficiente. Porque a gente tá falando, né? E aí a própria Juliane Furno, economista com uma visão mais abrangente, pode ver que a conjuntura que a gente está recebendo agora é uma conjuntura muito diferente de 2003, por exemplo, que tinha muito mais espaço para poder Vai pensar ser uma foda, política. velho. Porra, vai ser Vai foda. ser foda. Então, tipo, a gente tá pensando, vai ser uma economia. Com o Bolsonaro vai ser o apocalipse. Agora, o governo Lula, quando ele acontecer, que vai ser esse ano, vai ser muito difícil, gente. Então a gente Vai. vai precisar estar organizado, a gente vai precisar estar mobilizado, porque o que vai ter de ataque dos bolsonaristas, dos liberais, dos ortodoxos, não tá escrito. Não tá escrito, gente. Não tá escrito. É que as pessoas. Eu acho que a galera tá num lance meio. Eu acho que domingo no dia 2 foi importante a galera tomar aquele banho de água fria pra entender o tamanho do buraco que a gente tá, sabe? Porque é muito uma esperança difusa, um negócio que não. Sabe? É a defesa de uma democracia meio intocável, sabe? É um negócio que não tem tanto respaldo. E eu acho que dia 2 foi importante pra gente ver que a gente tá fudido, cara. A gente tá fudido. Então de novo, reforçando aí, se organizem, procurem o Partido Comunista Brasileiro para poder se organizar. Tem vários setores para isso, porque é a única forma que a gente vai garantir algum tipo de vitória para nossa classe. Se organizem para a gente poder combater essas mazelas. Quem é melhor pro Brasil, Lula ou Bolsonaro? Otimista com o Brasil, cara? Você acha que, porra, os próximos 4 anos, independente do presidente, vai ser anos de crescimento brasileiro? O que você tá achando disso? Então, cara, eu acho
Esse é o jovem de negócio. Ai, nossa, ele parece o Felipe Neto. Nossa, com Buzz Lightyear, é verdade, que louco. Pô, você acha que é referência, Juliane, tá? É isso. Nossa. Mas também manda uma boa, que ele é a fusão do Felipe Neto e do Andrew Garfield, que é o ator que fez o Spider-Man. Parece Eu não vou muito. saber, eu sou muito fora do mundo. Tia da Suquita. Tia da Suquita. Total. Ai, mandaram. Felipe Neto da OLX. Extremamente improvável que o Brasil não cresça, velho. Extremamente improvável, independentemente de quem seja o governante. É lógico Por que você tá confiante assim? Por causa... Você ouviu falar no boom das commodities? Sim. Então, o boom das commodities foi algo que coincidiu com o governo Lula, basicamente. Se você pega de 2003 até 2010, basicamente, a China e a Índia aumentaram demais a demanda por commodities que tinham o Brasil como parceiro comercial. Então, a gente começou a exportar muito e ganhar muito dinheiro. E a população enriqueceu no geral. Eu gosto... Primeiro, a China e a Índia não tinham o Brasil como principal parceiro Perfeito. comercial. Eram os Estados Unidos antes, né? Quem tinha a China e a Índia como principal parceiro comercial é o Brasil. Mas a Índia e a China não tinham o Brasil. Vocês entendem? Uhum. Para o Brasil, o principal país que o Brasil exportava era a China e a Índia. E nem era aqui no início do governo Lula, era os Estados Unidos. Mas a China e a Índia não importavam principalmente do Brasil, mas de vários países da região. Segundo lugar, boom de commodities tem na história mundial em vários momentos históricos. Teve na década de 50, inclusive ali, né, pós-Plano Marshall, na reconstrução da Europa, teve um grande boom de commodities que o Brasil se beneficiou bastante no seu processo ali de desenvolvimento do setor da indústria de bens de capital. Teve no milagre econômico, uma coisa que as pessoas falam muito pouco, mas em grande medida teve assentado em boom de commodities. Em 1998 e 1999 teve boom de commodities, não aconteceu praticamente nada, a não ser atração de recurso internacional. Teve entre 2003 e 2011 e teve o maior boom de commodities, pelo menos, sei lá, de 1930 para cá, que foi entre 2020 e 2022. A diferença entre esses vários momentos esteve na condução da política econômica, ou seja, na forma de internalização do ganho da associação a esse boom de commodities. Então, boom de commodities não significa melhoria da performance da atividade econômica, porque teve em vários períodos, e em vários períodos teve ganhos muito distintos um do outro. Então, não é o boom de commodities, é a política econômica que determina a intencionalidade da atuação desse boom de commodities ou não. E o maior boom de commodities está acontecendo agora, e nem por isso o Brasil está crescendo, nem por isso o Brasil está internalizando renda. Pelo contrário, o Brasil está queimando reserva internacional no principal boom de commodities. Mais do que isso, para finalizar aqui, as commodities que representam, né, o crescimento econômico dentro do cálculo do PIB a partir do setor das exportações. Quando a gente calcula o PIB pelo lado da demanda, o PIB é calculado da seguinte forma: você soma todo o consumo, mais todo o gasto do governo, mais todo o investimento público e privado, mais a diferença, né, entre as exportações menos as importações. As exportações, elas somam 16% do PIB, mais ou menos isso. Portanto, 16% do PIB é impossível, é insuficiente para determinar se algo exógeno explica o crescimento ou o decrescimento do PIB de um país, porque são 16%. O principal componente num país continental, como é o Brasil, é o consumo interno, é o investimento e é o gasto do governo, principalmente o consumo das famílias. No Brasil, justamente no governo Lula, o principal indicador, o indicador que mais cresceu, o que mais contribuiu relativamente para a formação do PIB foi o investimento, não as exportações. Inclusive, entre 2006 e 2010, as exportações tiveram uma contribuição, uma variação de 2,7%, enquanto o investimento teve uma contribuição de mais de 26%. Não foi boom de commodities, não foram as exportações. As exportações garantiram uma coisa que chama redução da vulnerabilidade externa, que teve um aumento do volume e do preço dos produtos importados, O Brasil utilizou essa moeda internacional para acumular reserva e garantir que o Brasil tivesse reservas internacionais para se defender de ataques especulativos.
Exportação não causa aumento da renda interna, até porque o setor que exporta nem é taxado e ele nem é intensivo em emprego, então ele tem muito pouco efeito encadeamento interno. Então não é boom de commodities, senão o Brasil estaria crescendo muito agora, e o Brasil está crescendo menos do que a média mundial, e no período que supostamente tinha boom de commodities, o Brasil crescia acima da média mundial. Gente, olha a diferença qualitativa de uma economista doutora, professora da UERJ e o Buzz Lightyear do orçamento baixo. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. As desigualdades diminuíram, né? As pessoas tiveram mais acesso a melhor qualidade de ensino, de saúde e tal. Imagina se as desigualdades vão diminuir, porque teve... Gente, é que eu não sei se as pessoas sabem o que é boom de commodities. Boom de commodities significa que o saco do arroz... Vamos pegar um exemplo de alguma coisa que é mais... Que o saco da soja, em vez de custar $40, agora custa $50. Como é que a diferença do preço do saco da soja, e que agora a demanda por saco de soja de 100 passou a 150? Como é que a maior demanda, o maior preço por saco de soja, que é produzido por por poucas e grandes empresas que empregam pouca gente, que não pagam ICMS pela exportação da soja, porque desde a Lei Candir esse setor não paga imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que não paga imposto territorial rural, porque é autodeclaratório no Brasil. Como é que a exportação dessas mercadorias vai gerar redução da desigualdade? Assim, qual é o fluxo da exportação para a redução da desigualdade interna? Se é um setor da atividade econômica, se é, por exemplo, é um boom de indústria, aí você até entende, porque a indústria emprega gente com mais salário, aí gente com mais salário consome mais no mercado interno, aí emprega mais gente no mercado interno, aí emprega mais gente nos serviços, que são as pessoas com menor qualificação, aí a desigualdade reduz. Mas assim, essa associação, ela simplesmente não existe. Se não, mesma coisa. Por que agora aumenta a desigualdade com o boom de commodities? Sim, você tem que dar uma explicação mais sofisticada, cara. Sim. Não dá pra falar uma coisa dessa. É porque a lógica é muito simplista, né? De, entrou mais dinheiro, significa que a desigualdade diminui. Nem entrou mais dinheiro, porque entra dólar, e esse dólar fica acumulado numa conta que chama reserva. Esse dinheiro nem entrou na economia brasileira. Esses canais de economia, né, liberais, de direita, trabalham nessa produção de um senso comum, né? Então eles vão ficar repetindo essa merda de boom de commodity até o cu deles fazer bico, né? Por quê? Porque é o que funciona para você gerar um discurso que tá ali abarcando um monte de coisa, mas que sinteticamente não explica nada, primeiro, porque ele tá conceitualmente incorreto, né? Eu acho que é o primeiro ponto de todos, ele está conceitualmente incorreto, mas segundo, né, a gente tem essa linguagem de economiquez é um negócio que assusta as pessoas, né? Como em qualquer área, né? Acho que não só na economia. Tipo, você vai pegar um historiador, um geógrafo formado, assim, para falar sobre isso. Pô, se é alguém que não tem o tratamento ali, tá inserido na comunicação, de estar inserido na produção de conteúdo, que vai desenvolver uma linguagem mais acessível, não porque ela é mais simples, né? Mas você vai conseguir produzir uma tradução com maior qualidade. Aí vem e aí você imagina, né? Esses caras que têm esses canais, têm investimentos milionários. Milionários justamente, né? Milionários de quem? De fundo de investimento, de think tank, de partido. Por quê? Para poder produzir um vídeo super bem feito, porque não sei se você já viu o canal dele, Ju, é muito bem feito. Eu vi aquele comparando lá que ele é vários personagens. Nossa, muito bem feito, muito. É muito bem feito. E aí, numa dinâmica de comunicação em que as pessoas têm cada vez menos tempo para consumir coisas porque elas estão sendo exploradas, quanto mais mastigado for, melhor elas vão receber aquele conteúdo, né? E, portanto, mais perigosamente elas estão caindo na armadilha disso, de falar, não, a economia brasileira cresceu pelo boom das commodities, né? É isso, e é um discurso fácil, passa muito fácil. Né? Porque o governo, ele tava cheio da banca. Eu tinha dinheiro, né? E
a gente passou por um período extremamente conturbado agora, que foi a pandemia. E a gente sabe que muitos portos na China foram fechados, muitas empresas chinesas acabaram fechando seus portos também. E agora a China ela precisa recuperar os estoques que antes ela tinha e agora não tem mais. É engraçado porque a economia chinesa já em 2020 cresceu pra caralho, né? Porra, e aquela coisa, mas a demanda chinesa diminuiu. Porra, mas não diminuiu? Porra, mas se diminuiu e os caras cresceram, ou eles aprenderam a colher soja da lua, né? E tem uma missão especial lá secreta, ou só o Brasil que ficou pra trás nessa história, né? E tem uma outra coisa também que eu lembrei agora. O Brasil teve boom de commodities no período do governo Lula, com o real valorizado. Vocês lembram que a taxa de câmbio era valorizada? Era até demais valorizada. Eu até faço uma crítica a isso. Né? Um real, $1, na verdade, chegou a custar R$1,67. Isso é um problema, né? Isso quebra a indústria. Então a gente conseguiu, supostamente, reduzir desigualdade e crescimento, aumentar a renda do Estado num boom de commodities que a gente não era competitivo, que a gente tinha uma moeda muito valorizada. Então, por que um país compraria sacos de soja da gente e não de um outro país que era mais barato em dólar, né, convertendo para aquela moeda local? Agora, a gente tem boom de commodities com um real extremamente desvalorizado. Não é agora assim que a gente tem todas as condições para ter boom de commodities? E a gente tem aumento da desigualdade e um crescimento pífio. Então ele não falou que a gente teve boom de commodities, inclusive sem precisar de uma concorrência espúria, que era via desvalorização do câmbio. A gente conseguiu tudo isso com o real extremamente valorizado. Então ela vai inevitavelmente aumentar a sua demanda. E como a gente tem relações comerciais com a Rússia aumentando cada vez mais, a China vai se tornando cada vez uma maior potência, porque agora a Rússia está migrando dos Estados Unidos para a China, né? Então a China ela tem maior poder para justamente fortalecer os seus laços com seus maiores parceiros comerciais de commodities, que adivinha? É o Brasil. Interesse, né? Ela não quer ficar isolada, né? E o Brasil, ele não é bobo, ele também vai se aproveitar disso. Então, independentemente do que aconteça, a China vai tender a aumentar as suas demandas, que vai fazer com que a gente acabe exportando muito também e possivelmente acabe vivendo um novo boom das commodities. Ou seja... Já tá, amigão. O cara não olha um gráfico. Ah, tá pedindo demais, né, Ju? Coisa. Se acontecer de Lula entrar ou Bolsonaro entrar, provavelmente é isso que vai acontecer. Então, todo mundo vai ganhar dinheiro, sabe? Acho que pode fuder um pouquinho? Da Ucrânia e da Rússia. Agora deu tela azul, hein? Agora o Breno foi pego numa pergunta que ele não tem uma resposta simples e pronta pra poder explicar pra galera. Você vê o olhar vazio? Você dá pra ver total. Tipo, o que eu vou dizer agora? Sim, a guerra é difícil. Próxima pergunta, por favor. Ele tá igual o Samidana. Não sei se você viu esse vídeo, quando a Sofia Manzano foi entrevistada lá no Pânico. E aí ela fala assim... Eles estão discutindo, não sei o quê. E aí uma hora a Sofia fala assim... Ah, então é o trabalho que gera riqueza. É isso que você tá dizendo? Ele, claro. Aí eu falei... Ih! Aí, ó, entrou no funil do marxismo, o Samidana. Porra, que ele tá com a mesma cara, porque quando a Sofia fala, então a gente quer que a riqueza fique com o trabalhador. Aí o Samidana fica assim, com esse olhar de desespero. Bom, o que aconteceu foi... A guerra mundial, na verdade, né? Isso não é Ucrânia e Rússia, né? Bom, então você tá partindo do princípio de que a gente vai ter... Caralho, uma análise geopolítica horrorosa com Bruno Monark, né? Uma guerra mundial. Do céu, velho. Uma terceira guerra mundial. Não, eu tô partindo do princípio que a gente tá num conflito entre dois... Ideologias, né? São dois polos de poder. Duas ideologias, velho. Caralho. A gente parece dois caras no ônibus, assim, falando um senso comum. Nossa, gente. Só que num podcast gigante, né? Quer dizer, nem é tão grande. Monark perdeu muita visualização depois de relativizar um partido nazista, né? A gente tinha o hegemônico da OTAN, Estados Unidos e Ocidente, que dominou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Não, Monark errou. Domina o mundo desde a queda da União Soviética, tá, bebê? Tá bom? Tinha uma coisinha, uma paradinha, um lance. Uma paradinha pequenininha ali que ocupava 2 continentes só. Pequenininha, chamada União Soviética e Pacto de Varsóvia, tá? De leve, de leves. Pacto de Varsóvia. Cara, sabia que eu tive um pesadelo com o Pacto de Varsóvia? Você teve um pesadelo. Sonhei que, tipo, eles estavam entrando na minha casa, assim.
Tava entrando o Pacto de Varsóvia pra me pegar. Caralho, sonhar com o socialismo chegou a um outro patamar agora, né? Eu tô sonhando tanto com o socialismo que eu sonhei que o Pacto de Varsóvia ia me levar pra Rússia. Caralho, muito bom, velho. Tem um poder emergente, que é a China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Brasil, Índia, que são países que eram pobres pra caralho, não tinham nem a menor chance de competir no cenário global. Mano, o cara meteu uma salada geopolítica, foda-se, né? É o Irã, o Brasil, a Coreia Popular, meu, não tem nada a ver um com o outro. Mas tudo bem, né? Mas toca o barco. Porque a gente não tinha tecnologia, não tinha nada. A China cresceu pra caramba, a Rússia cresceu pra caramba, a Índia tá crescendo pra caramba, o Brasil deu uma crescida. E isso aí virou um poder que desestabilizou a hegemonia de poder que existia globalmente. Completamente. E aí Mas acho que vale a pena ressaltar, sobretudo da China. Sobretudo da China, mas é um desequilíbrio que é causado, aí a Ju pode me corrigir se eu estiver enganado ou qualquer coisa assim, mas sobretudo por uma perspectiva de construção de uma autonomia doméstica por parte dos chineses, né? De produzir circuito, de produzir tecnologia, de produzir know-how, então acho que fica complicado. O grande problema para os Estados Unidos, né? Eu acho que para qualquer hegemonia global, não é só ser economicamente inferior, né, em termos de números, mas sobretudo em termos de como que aquele lugar vai produzir relações de dependência com outros locais. Exatamente. Isso é fundamental. Então, meio que, por exemplo, né, vamos dar o exemplo do Brasil, né, acho que a gente pode até falar do Brasil. O Brasil, Estados Unidos, a gente tem essa relação que nunca foi estremecida de forma estrutural, né, mas a gente pode dizer que teve uma troca de protagonismo com relação à China, mas estava tudo muito bem, obrigado, com o Brasil produzindo os commodities, tudo isso, a boom das commodities e tal. E aí aconteceu uma coisinha no Brasil chamada descoberta do pré-sal. E aí a descoberta do pré-sal, que é uma camada de petróleo gigantesca, enorme, que poderia tornar o Brasil autossuficiente não só na produção, como no refino. E aí, bicho, você não depender mais das importadoras, você ter um poder de disputa, de controle hegemônico, de combustível, de poder firmar parcerias com outras potências, com outros países, curiosamente a nossa crise política começa com o quê? Com a Operação Lava Jato, que promove... A gente comprou Passadina, a gente comprou uma refinaria nos Estados Unidos para refinar o nosso petróleo e vender lá, cara. Tipo, imagina, os caras ficaram putaço. Claro, pô. Aí você imagina o Brasil, que é um país que durante toda a sua história esteve inserido como um país nessa relação de dependência, de repente se ver numa posição geopolítica que não é mais uma posição geopolítica de dependência. Não, talvez não total, talvez semi-dependência, né? Um processo de desconstrução disso. Mas olha como isso é impactante, gente. A China ela já tem hegemonia no campo produtivo mundial. Isso já tinha acontecido na década de 50 e 60 também. Os Estados Unidos tinham perdido a hegemonia produtiva para a Alemanha e para o Japão. E estavam perdendo a hegemonia financeira com a tentativa de suplantação do dólar como moeda internacional e a criação pelo FMI de uma cesta de moedas, e possivelmente iam perder a hegemonia militar também com a derrota na guerra do Vietnã e com a desestabilização da guerra da Coreia. E aí é quando os Estados Unidos fazem uma evolução, em alguma medida, com a retomada do aumento da taxa de juros e retomam a confiança no dólar a partir da retomada do circuito financeiro. Hoje, né, a hegemonia produtiva não é mais dos Estados Unidos e existe tentativas de enfraquecimento do dólar como moeda internacional, na medida em que, principalmente agora, pós-guerra na Ucrânia, algumas transações entre China, Índia, China, Rússia e Índia já estão se dando em outras moedas. Então, os Estados Unidos hoje se vive um período de disputa global. Os Estados Unidos ainda têm a principal moeda do mundo, ainda tem o maior exército do mundo, mas existem tentativas de estabelecer relações comerciais
financeiras e também militares, mesmo que no campo das relações harmônicas, como as relações internacionais vinculadas pelo Partido Comunista Chinês, que fogem do espectro, né, de dominação estadunidense. Isso nos interessa, obviamente, porque a multipolaridade interessa e ajuda a se posicionar melhor economias que são sufocadas pelo imperialismo. Uhum. E aí é o que a gente vê, é um Brasil que entra numa crise profunda. E o que a Operação Lava Jato faz no Brasil? Ao invés de processar e prender os dirigentes das empresas que eventualmente praticaram corrupção, ele trava as obras. Aí acabou. E olha só, essas empresas, a Odebrecht tinha ganhado a licitação também para a construção de aeroporto em Washington. E a Odebrecht, a Camargo Correia, essas empresas, com o recurso do BNDES, estavam construindo metrô em Caracas, porto em Cuba, estradas na Bolívia, ou seja, fazendo obra de infraestrutura financiada pelo BNDES em países ou embargados ou semi-embargados pelo imperialismo estadunidense. Então, olha só que ousadia do Brasil. O Brasil não só não depende da infraestrutura das empresas americanas, como exporta os seus serviços de engenharia financiados, né, pelo seu governo, não financiados no sentido de dado, né? O Brasil não deu dinheiro para esse país, mas emprestou para que esses países comprassem bens e serviços das indústrias brasileiras, ou seja, que disponibilizasse moeda para que esses países pudessem financiar suas obras. E isso, do ponto de vista da geopolítica, é um feito muito significativo. Sim. Que é mais ou menos o que a China hoje faz com a construção de portos na África Oriental, que é o que faz ali na região do Pacífico, do Mar Índico, né, do Oceano Índico. Então, tipo, o Brasil, acho que ele foi pioneiro nesse projeto geopolítico de se colocar como um outro ponto referencial de desenvolvimento de países que estão fora desse escopo do imperialismo. Então, acho que, Lenin, mais uma vez, né, nunca erra, nunca errou e nunca vai errar. Porque o materialismo histórico dialético, ele é a imortal ciência do proletariado. É irrefutável, gente, porque é realidade, é isso. Então o imperialismo, ele se aplica nessas condições exatamente para fazer com que haja a manutenção de uma hegemonia global. E aí a gente olha, por exemplo, que o conflito entre Rússia e Ucrânia, e aqui, né, eu não sou partidário da visão, por exemplo, que a Rússia é um país anti-imperialista. Eu não acho que seja factível essa análise, porque a gente tem uma classe dominante burguesa na Rússia que tem interesse nessa expansão. Talvez um subimperialismo, né? É talvez uma forma de imperialismo menor e mais regional. Mas o que a OTAN faz, né? O que a União Europeia faz? A União Europeia se fudeu forte por causa disso, né? Para ser cachorro dos Estados Unidos. Retirar a Rússia do SWIFT, retirar a Rússia de toda a dinâmica econômica internacional, e agora a Rússia tá nadando de braçada porque foda-se, né? Porque já havia essa noção, né, de que isso poderia eventualmente acontecer. E aí você retira a Rússia, a China do SWIFT, do Sistema de Pagamento Internacional, que é uma coisa que Cuba tá fora desde 1961, gente, ligado? Então é muito perverso, né? É uma parada que é muito maligna, né, das classes dominantes do imperialismo ocidental. É isso que está causando a briga na Rússia e na Ucrânia. A Ucrânia falou assim, cansei de vocês chegando perto aqui do meu território, expandindo sua influência de poder, vou dominar aqui porque eu estou me sentindo ameaçado. Só que Mas quem falou isso foi a Rússia ou a Ucrânia? Eu me perdi um pouco nessa narrativa. Tem todo um contexto, a gente não vai falar disso pela 58ª vez. Tem muito material no canal sobre isso, tá bom? Caso vocês tenham curiosidade, dá uma bisoiada. A China também é uma ameaça para os Estados Unidos, e os Estados Unidos também está tomando medidas para diminuir o crescimento da China. Por exemplo, teve uma notícia aí que eles impediram que todo cidadão americano que trabalhasse em cargos de produção de alta tecnologia lá na China, trabalhasse na China. Eles tinham que decidir, ou você é americano, ou você é chinês. E colocaram um ban. Ou seja, eles estão extraindo todos os cérebros americanos que eles têm da China. E eu não acredito que isso é uma medida solitária do que eles estão fazendo. Então, existe uma guerra econômica e política entre a China e os Estados Unidos.
Caralho, é uma análise aceitável por parte do monarca, hein? Quem diria? Porra, quem diria? Isso pode desacelerar pra caralho a demanda da China, porque se ela diminui a produção, porque ela não tem capacidade, ou porque os Estados Unidos tá fazendo... Sanções, exato. Não é o que tá acontecendo, né? Porque porque a China, no caso, não depende mais dos cérebros dos Estados Unidos. Mas sim, é bom eles ressaltarem que sanções reduzem o crescimento dos países. Agora vamos falar da Venezuela, amigo, que parece que tudo é culpa dos governantes, mas ninguém fala que tem sanção pra caralho lá, né? A China pode não ter um boom, É uma assim. variável, cara, é lógico. Pode ser que não. Pode ser que a China, na verdade, ela acabe sofrendo tantas sanções que o seu mercado não fique tão enriquecido, ela não tenha tanto poder para conseguir negociar com o Brasil. Pode ser. Ah, vai tomar no cu, velho. Que análise velho, tirada não. do cu. O cara tem universidade pra caralho, os chineses são inteligentes pra caralho. Acho que depende de meia dúzia de cérebro americano. Ah, dá-lhe. Não, você tem um estado, você tem um partido que foca no aprimoramento da produtividade da tecnologia. A China pode perder os mercados. Ah, meu amigo, sai de Nárnia, pô. Volta pra cá. Pode ser, né? Mas eu acho que é mais provável que... E é bom que até agora Lula ou Bolsonaro foi durante 15 segundos e o resto, nada a ver, né? aconteçam coisas que vão beneficiar a maior parte do mundo do que coisas que vão prejudicar a maior parte do mundo. E é lógico que eu posso estar, errado, porque primeiro que não faria sentido nenhum você chegar e o Putin, ele cortar todo o fornecimento de petróleo para a Europa, de gás para a Europa e... Economicamente falando, não faz não sentido. Não faz sentido. Fez, E né? ele se nunca ferrou. quis, né? É o contrário, são as sanções que cortam Exatamente. a comercialização. O Putin não quer parar de vender petróleo e gás pra ninguém. Aí eu gostei, o chat até entrou aqui. Ele falou, eu posso estar errado, o chat, sim, você está errado. A economia da Rússia foi extremamente prejudicada com isso, mas ainda assim, porque ser justamente uma questão de hegemonia de poder e de mostrar que eu... Como assim a economia da Rússia foi prejudicada por isso? Meu, o cara tá mentindo na cara duraça, velho. Porque você vai olhar os dados econômicos da Rússia, tem ali um baque inicial das sanções, mas depois, bicho, o rublo é moeda que valoriza, os russos nacionalizaram todas as empresas estrangeiras que vão aplicar sanções, então agora tem o McDonald's da Rússia, e quem tá se fudendo pra caralho são os países da Europa continental. Tipo, é a Alemanha, Inglaterra, que quando bater o inverno, esse inverno tá chegando, vai ter que ter economia de energia. Por quê? Porque as sanções impediram o transporte de gás. E não vai ter aquecimento. E foda-se. Quem tá se fudendo com isso é a Europa, né? Mas é como o grande camarada Euclides, lá de Pernambuco, sempre fala, a OTAN vai lutar até o último ucraniano. E é isso. E a guerra da Ucrânia está sendo usada para poder despachar arma, despachar coisa que estava produzida encostada para poder fazer esse complexo industrial militar rodar. Porque senão os Estados Unidos não têm economia, bicho. Eles não vão. Toda a economia deles está lastreada em guerra, em produção de conflito. Porra, você vê, historicamente, os caras estão. Acho que os caras estão fora de guerra desde a sua fundação. Coisa tipo menos de 20 anos. Nos outros 200 e tantos anos que eles existem, eles estão envolvidos em algum conflito. Eu acho que é até interessante porque é muito a brisa do parênteses rápido, né? Mas o parênteses rápido que nunca é um parênteses rápido. Tipo, que é muito essa dinâmica de como os Estados Unidos foram construídos enquanto nação, né? É uma nação que leva a democracia, a liberdade. É uma nação muito belicosa. Uma nação que nasceu sob o princípio de dominação de outros povos. É isso, é um império. É isso, ela nasce como um império. Enfim, ele acabou fazendo. Então, foi algo que, estatisticamente, seria improvável, sabe, de acontecer. Sim. Então, eu acho também que seria menos provável de acontecer essa briga entre Estados Unidos e sancionar absolutamente da China a ponto de fazer a China perder o seu poder de compra para que ela deixe de negociar o tanto que daria com o Brasil, do que fazer o que vai ser mais benéfico para todo mundo, de fato, entendeu? É que eu acho que esse trem do benéfico pra todo mundo morreu, velho. Depois do ano passado a gente veio... Exatamente, cara. Eu acho que os caras chegaram assim, mano... Eu acho que eles ficaram com medo, eles estão com medo da China. Eles falaram, pô, a gente tá aqui fazendo negócio com a China pra caralho, eles estão crescendo, a gente colocou toda a nossa indústria na China, os caras ficaram gigantescos, e agora eles querem mandar no mundo e tanto quanto a gente. Aí eles falaram, mano, vamos cortar esse fluxo de dinheiro indo pra Eles esse... não querem mandar no mundo, né? Eles querem, tipo, mandar neles, né? E é isso que os Estados Unidos Não querem. toleram, porque os Estados Unidos querem mandar no mundo.
Eles não estão incomodados porque a China quer mandar no mundo. Eles estão incomodados porque eles não podem mais mandar no mundo todo. Porque alguém quer mandar no seu próprio nariz. Nossa, que absurdo. É que eu só percebi, nós dois podemos estar certos e errados em alguns pontos. Aqui é futurismo, né, cara? Isso é futurismo total. Assim, Estamos tentando adivinhar o futuro do mundo, né? Muito. Caralho, é muito bom porque eles erram até na referência, né? Porque futurismo não tem nada a ver com o que eles estão falando. Futurismo é uma vanguarda artística, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É bom demais. Muito provavelmente a gente tá acertando. Mas, tipo, Provavelmente a gente tá acertando, olha a modéstia dele. Caralho, eu adoro essa modéstia e essa autoconfiança, né? Ele tá fumando um pendrive, porque hoje em dia os jovens fumam um pendrive. Você não sabia disso? Assim, não. Eles fumam um vape, chama vape o nome desse negócio. Aí é um pendrive, você bota e solta fumaça. É isso. Preocupado, no mínimo, tá ligado? No mínimo eu fico preocupado com o cenário global que tá acontecendo e eu não tenho uma sensação de que a gente tá caminhando para um ambiente externo comercial favorável, assim. Não tá. Se você pega, por exemplo, o fluxo de capital. Não, e é muito bom porque o Breno acabou de se contrapor, né? Ele falou... né? Ele começou dizendo que não importa o que aconteça, o Brasil vai crescer porque vai se beneficiar de commodity. Agora... Tá sendo nos Estados Unidos, o dólar ele tem se desvalorizado recentemente. Tá com inflação pra caralho. Inflação, a bolsa também. Foi a maior inflação nos Estados Unidos nos últimos 40 anos, né? Sim. E a bolsa tá em queda. Ou seja, existe uma falta de confiança no mercado norte-americano que, cara, é sem precedente, basicamente. Então... Norte-americano, ele tá se referindo aos Estados Unidos, ao Canadá ou ao México, eu me pergunto. Isso, o mercado ele precifica os ativos com base na expectativa do que ele acredita que vai acontecer no futuro. E as pessoas ganham muito dinheiro na discrepância. Só que as pessoas elas não tomam medidas que são 100% racionais, elas tomam medidas que são muito emocionais. Sim. Então, no caso, o mercado em si, ele diz respeito a, beleza, existe uma cautela absurda que a gente tem que tomar agora, porque pode ser que a gente esteja entrando numa recessão, e isso um monte de gente falou, cara. Warren Buffett, o Elon Musk, os maiores players estão falando, cara, tomemos... Os maiores players, essa galera da Bolsa de Valores. Maiores players, velho. Não, imagina, você senta num date pra conversar com essa pessoa, ele vira e fala... Você viu a última declaração do grande player Elon Musk? Nossa, eu levanto e vou embora. Muito cuidado com o mercado de capitais. Tome muito cuidado com as economias, porque provavelmente a gente vai passar por um período de grande recessão. Então, bom, tem isso. Mas isso gera pessimismo, o que faz com que, às vezes, a gente esteja vendo coisas com um olhar distorcido para mais pessimista do que realmente é. Pode crer. Daqui 2 anos pode, ter uma nova tecnologia, fusão O cisne nuclear. negro, Já existe. Nossa, Exato. nada a ver o Monark do Mussal. O cara falando sobre mercado e investimento, inflação. É porque ele fala... É porque ele falou, não, vai ter uma grande tecnologia que vai tornar o mercado otimista. Mano, que porra é essa, velho? Falou isso, nossa. É porque o cara tava falando isso. Não sei, daqui a 2 anos pode ser que haja alguma coisa. E que muda tudo. E de repente, nossa, estamos na bonança. Todo mundo tem energia de graça, porque a gente criou um sol na Terra. Então, eu preciso confessar uma coisa, que já seria possível a gente ter energia a preços muito mais baratos e muito mais acessíveis, e não existe essa produção por simples e puro interesse econômico. Exato. Acabou. Gente, já existe isso. Porra, tem lâmpada, tecnologia para produzir lâmpada que dura para sempre. Eternamente, vai queimar daqui a 500 anos, basicamente o ciclo de vida de 5 gerações, né? Aí não, mas por que não produz a lâmpada que dura para sempre? Porque a indústria da lâmpada tem que rodar, meu parceiro. Porque é isso, tem que produzir para as pessoas consumirem. A obsolência programada é isso aí. É foda. O mundo é muito louco, né? É divertido, né? O mundo parece gigantesco, né, cara? Os caras não falaram quem é melhor pro Brasil, né? Não falaram. A gente foi enganado pelo clickbait. Enganados pelo clickbait. E esse final foi maravilhoso, né? O mundo é muito incrível, né? Porra, parece... Quanta babaquice. É muito ruim. É muito, muito ruim. É qualitativamente terrível. Absolutamente terrível.